No dia 22 de junho de 1986, no coração do México, uma partida de futebol entrou para sempre na memória do esporte e da humanidade. Uma jogada que até hoje gera paixões, discussões e sentimentos profundos, capazes de dividir nações. Não era apenas um gol. Era uma mistura de genialidade, astúcia, sorte e, para muitos, uma traição ao espírito do jogo. Era a mão de Deus. Mas quem era esse homem por trás daquela jogada? O que sentia naquele instante? E por que esse gol é mais do que um simples lance? É um símbolo do que o futebol pode representar: glória, controvérsia e, acima de tudo, humanidade. Era a Copa do Mundo de 1986, no México, e a Argentina carregava um peso gigantesco sobre os ombros. Uma nação inteira aguardava não só uma vitória, mas a redenção. Apenas 4 anos antes, o país havia passado por um período turbulento, marcado por guerra e sofrimento. O futebol, naquele momento, era mais que esporte. Era esperança, era orgulho, era uma chance de mostrar ao mundo a força do povo argentino. E no centro dessa esperança estava Diego Maradona, um menino prodígio que cresceu nas ruas de Buenos Aires, entre a pobreza e a paixão pelo futebol. Cada drible, cada toque na bola era um grito silencioso por justiça e glória. Mas naquela noite contra a Inglaterra, a pressão era imensa. O jogo não era só um confronto esportivo, era uma revanche, um duelo que ultrapassava o campo. O apito soou. Era mais que o início de um jogo, era o início de uma batalha. O Estádio Azteca vibrava, milhares de olhos atentos, não só esperando um espetáculo, mas testemunhando um duelo que ultrapassava gerações. Desde o primeiro minuto, Maradona não estava ali apenas para jogar. Ele estava ali para desafiar o impossível. Dribles desconcertantes, arrancadas eletrizantes, um talento que parecia transcender a realidade. A cada toque, Maradona fazia a torcida levantar, apaixonada, como se o tempo parasse. Mas o adversário também não dava trégua. A Inglaterra pressionava, queria impor sua força, sua história, sua vingança silenciosa pela guerra recente. Era um jogo de nervos, de estratégia e de sobrevivência. Maradona sabia que aquele momento era único. Cada segundo importava. E então, aos 51 minutos do segundo tempo, o que parecia ser apenas mais um lance se transformaria para sempre na história do futebol. O relógio marcava 51 minutos do segundo tempo. A Argentina pressionava e a tensão no estádio era palpável. Maradona recebeu a bola perto da área inglesa. A multidão prendeu a respiração. Ele avançou, driblou um defensor, depois outro. A bola parecia colada aos seus pés, como se ele tivesse um pacto secreto com o jogo. De repente, a bola subiu, alta demais, para que um jogador comum alcançasse com a cabeça. Mas não para Maradona. Com um movimento rápido e inesperado, ele ergueu o braço e com a mão tocou a bola, impulsionando-a para o gol. O árbitro não viu a infração. A torcida argentina explodiu em júbilo. A imprensa inglesa, em choque. E o mundo dividido entre dois sentimentos opostos, a admiração pelo gênio e a revolta pela trapaça. Nas palavras do próprio Maradona, aquele gol foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. O gol da mão de Deus não foi apenas um lance dentro do jogo, foi um terremoto que abalou o mundo do futebol. Enquanto a Argentina comemorava como se fosse um gol divino, os jogadores ingleses sentiam uma dor profunda, uma injustiça que parecia rasgar o coração da equipe. Peter Shilton, o goleiro inglês, jamais esqueceu aquele momento. Em suas palavras, eu sabia que a bola tinha sido tocada com a mão. A gente se sentiu traído. Foi algo que nunca poderíamos aceitar. Mas do outro lado, os companheiros de Maradona e até adversários não puderam deixar de reconhecer a genialidade por trás do lance. O próprio Pelé disse anos depois: Maradona foi um gênio.
A mão de Deus foi um lance polêmico, mas o que veio depois mostrou o talento inigualável daquele homem. E o que veio depois? O segundo gol, considerado por muitos o mais belo da história das Copas, deixou claro que Maradona não dependia de trapaças para ser o melhor. Mas naquela noite, enquanto a Argentina celebrava a vitória por 2-1, o mundo continuava dividido entre os que viam um herói e os que viam um trapaceiro. Aquela noite no Azteca não apenas consagrou um gol, ela consagrou uma lenda. Diego Maradona, o menino das ruas de Buenos Aires, se tornou, para milhões, um símbolo de talento, coragem e, acima de tudo, humanidade. Ele sabia das sombras que aquele lance carregava, sabia que muitos o criticariam pelo resto da vida, mas também sabia que no futebol, como na vida, nem tudo é preto no branco. O que Maradona nos mostrou foi que o esporte é feito de luz e sombra, de paixão e contradição. Após aquela Copa, ele continuou a encantar, a brilhar, mas também a enfrentar seus próprios demônios. Para a Argentina, ele era mais que um jogador. Era a esperança, o sonho de um povo inteiro, um herói que jamais seria esquecido. E mesmo hoje, décadas depois, a mão de Deus segue viva na memória de todos. Não apenas como um gol, mas como um símbolo do que o futebol pode ser. Mágico, controverso, humano. No fim, talvez o maior gol de Maradona tenha sido ter nos lembrado que, às vezes, até mesmo o impossível carrega um pouco da mão de Deus. A mão de Deus não foi apenas um gol. Foi um instante onde o humano tocou o divino, um momento que expôs nossas falhas, nossas glórias, nossas contradições. Diego Maradona, com sua genialidade e suas imperfeições, nos mostrou que o futebol é mais do que um jogo. É um espelho da vida, cheio de luta, esperança, coragem e, às vezes, escolhas difíceis. E é por isso que até hoje, mesmo depois de tantos anos, esse lance nos emociona, nos divide, nos une, porque ele carrega a verdade de que dentro de cada um de nós existe uma força capaz de superar o impossível, seja com a mão, com o coração ou com a alma. No fim, a mão de Deus é um legado que vai além do esporte. É a lembrança de que todos somos feitos de luz e sombra e que, mesmo nas nossas imperfeições, podemos alcançar a eternidade. Essa é a verdadeira magia do futebol. Essa é a verdadeira magia da vida.